Então, representando a nossa era atual, nós temos um diorama. E o que é um diorama? Um diorama é uma representação 3D, um painel que nos mostra algum ambiente. Então, nós estamos representando a fauna e a flora do nosso ambiente onde Alfenas se situa. Então, nós temos aqui tanto Mata Atlântica quanto a representação do Cerrado. Então, Mata Atlântica, você pode observar que ela é mais verde, ela é mais fria, né? Tem essa luz esbranquiçada, mais parece um ambiente mais frio. E o ambiente do Cerrado tem essa luz mais quente, mais clara. E o interessante é que todos esses animais vocês conseguem encontrar aqui em Alfenas. A gente tem aqui representado mais de 20 animais, todos eles fazendo parte da nossa fauna. E também essas plantas que fazem parte da nossa flora. O único animal que não faz parte da nossa fauna é o mico-leão dourado, que ele é um animal de Mata Atlântica, mas ele não tem aqui na nossa região. Na verdade, ele só tem na região do Rio de Janeiro, ele é endêmico de lá. Então, ele está aqui representado dentro da nossa Mata Atlântica, mas ele não faz parte da fauna de Alfenas. Quanto ao resto, vocês vão encontrar aqui guaxinim, cachorro do mato, vão encontrar o lobo, tudo, mas só o mico-leão dourado que vocês não vão encontrar. Nós também, né, da nossa era, nós temos uma coleção de conchas, certo? De vários tipos de animais invertebrados diferentes. Nós temos uma coleção de invertebrados marinhos e invertebrados terrestres também conservados em via úmida, certo? Aqui nós temos um esqueleto de Piton, e o interessante é que Piton ela é considerada a maior cobra em comprimento, né, que a gente tem na face da Terra. A gente tem a sucuri, que é a maior cobra em peso. A sucuri é nossa, né, aqui do Brasil. Então ela é chamada até de anaconda em alguns países. Vocês podem, né, ver isso naqueles filmes mal feitos chamado Anaconda. Mas é a nossa sucuri, que ela é maior em peso, ela é mais robusta. Porém, a gente tem a Piton, que é a maior em comprimento. E aqui está o esqueleto dela. Nós temos uma coleção de insetos, né, um insetário, mostrando a diversidade que a gente tem aqui no nosso país. Então tem vários insetos diferentes aí para vocês observarem. Ao lado desse insetário, a gente tem uma coleção de invertebrados que não são muito agradáveis para nós, né? Que são vermes como a tênia, a lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, e outros tipos de vermes que fazem parte do nosso dia a dia. Finalizando a nossa visita ao museu, nós temos aqui uma representação do HMS Beagle, que foi o navio onde o nosso querido Charles Darwin ele fez uma viagem pelo mundo. E por que a gente vai falar um pouco sobre Charles Darwin? Na época do Charles Darwin, vários cientistas falavam sobre várias coisas diferentes, cada um tinha uma teoria diferente sobre várias coisas. E Charles Darwin ele foi importante porque ele unificou todas essas teorias. Charles Darwin ele era filho de uma família rica, ele tinha bastante dinheiro, e nessa época o interessante era que se você era filho de família rica, ou você ia virar padre, ou você ia virar médico. Charles Darwin não queria de jeito nenhum ser médico, então o pai dele mandou ele virar padre. E ele foi para um monastério, um convento, não sei exatamente aonde os padres se formam. Um seminário? É um seminário. Olha só que legal. Fui ajudado aqui pelo cameraman. Então, ele foi para um seminário. Lá ele encontrou um primo que era um naturalista. E ele tinha muita vontade de ser naturalista. E naturalista é o equivalente mais ou menos ao nosso biólogo de hoje. E ele queria muito ser naturalista, encontrou esse primo, e esse primo foi falando para ele das coisas, e aí ele foi se apegando mais e mais ainda a essa vontade de ser naturalista, e ele conseguiu convencer o pai dele a deixar de ser padre e a se tornar naturalista nesse navio.
Então, Charles Darwin ele viajou pelo mundo e, como trabalho de naturalista, ele deveria pegar amostra de tudo que ele encontrasse, planta, areia, animal, tudo que ele encontrava, ele pegava uma amostra e enviava de volta para o rei ou para as pessoas que iam estudar esses animais e essas plantas lá na Europa. E ele foi observando coisas interessantes nesses animais, né, e nessas plantas. E ele foi fazendo relato disso. E ele começou a identificar que existiam coisas semelhantes em diferentes grupos de animais. Por exemplo, se vocês olharem para essa tilápia que está aqui exposta e olharem atrás da cabeça dela, vocês vão identificar um ponto vermelho, mais para baixo. Aqui por trás, assim, que você vai conseguir ver. Desce até lá embaixo, você vai ver do lado da nadadeira. Você vai encontrar um ponto vermelho. E esse ponto vermelho ele se chama complexo cleitro. O que isso quer dizer? É um conjunto de ossos que ajuda o peixe a movimentar a sua nadadeira, certo? Charles Darwin ele observou isso no peixe. Aí ele foi até o anfíbio, né? E ele encontrou o mesmo complexo cleitro na mesma posição do peixe, um pouquinho abaixo da cabeça, ajudando a movimentar a pata. Ele passou do anfíbio e foi para o réptil e encontrou esse complexo na mesma posição, certo? Ali perto da pata. Ele não cansou, continuou observando e encontrou esse complexo também nas aves. E finalizou buscando esse complexo no nosso querido mamífero. E aí, no mamífero, ele encontrou uma estrutura diferente. Em vez do complexo cleitro, que ele tinha encontrado nos outros animais, ele encontra o conjunto desse complexo que se tornou num osso só, que é a nossa clavícula. Outra coisa observada também pelo Charles Darwin é que tinham animais que eles possuíam estruturas de formas diferentes, mas que quando era embrião surgiram do mesmo lugar. Então, por exemplo, vocês podem observar que o braço humano está marcado com 3 cores, verde, amarelo e roxo. Uma representando o braço, outra representando o antebraço e outra representando a mão. Se você for na rã, você tem a mesma estrutura, assim como no morcego, no golfinho e no cavalo. Porém, cada um tem uma função diferente. Então, por exemplo, nossa estrutura, né, de humano, a nossa mão serve para pegar as coisas, né? Então a gente consegue levantar, abaixar e pegar coisas. A rã usa para saltar ou agarrar nas plantinhas, né, dependendo da onde ela estiver. O morcego usa esse conjunto de ossos para voar. Então você consegue ver que a asa do morcego, na verdade, são os dedos, como se fossem os nossos dedos, certo? O golfinho usa ele para nadar, então está lá na nadadeira do golfinho, e o cavalo usa para correr. Mas são o mesmo conjunto de ossos. E aí Charles Darwin ele resolveu desenvolver uma teoria, juntando a teoria de vários outros cientistas, né, que já tinham vindo antes dele, mais os descobertos que ele tinha feito, e ele escreveu um livro, né, e esse livro fez com que ele fosse famoso porque apresentou pela primeira vez a teoria da evolução, onde ele dizia que todos nós, tínhamos um ancestral comum. Não quer dizer que a gente evoluiu do macaco, como a maioria das pessoas pensa. O homem veio do macaco, então cadê? Por que tem macaco ainda vivo no planeta? Não, a gente tinha um ancestral comum. Uma parte desses ancestrais se tornou os macacos que a gente tem hoje e uma parte desses ancestrais se tornou os humanos, como a gente vê hoje. E assim a gente encerra a visita ao museu.